Fala galera, só de boa? Então, hoje eu vou trazer de novo o Goldfish Game, né? O Goldfish NFT também, que é um projeto que eu trouxe ontem. Ele é igualzinho Sunflower, né? Funciona só que dessa vez na BSC. A ideia do vídeo de hoje é mostrar qual que é o melhor farm que tá funcionando para ele, tá? Eu fiz uma tabela com todos os dados, né? Incluindo as taxas de transações e tudo mais. Já vou pedir para, se possível, deixar um like, se inscrever, porque deu bastante trabalho para estar fazendo o vídeo, beleza? Se você não sabe ainda o que é o jogo, não tá chegando aqui de paraquedas, né? Eu vou deixar nos cards aí o vídeo de ontem, mostrando como é que funciona o jogo de maneira geral. E depois tu vem aqui de novo e assiste esse vídeo que eu tenho mais algumas dicas já atualizadas, beleza? Bom, primeiramente, tinha um pessoal que tava com dúvida em relação ao upgrade e aos baits, né? Que são as recargas ali. Pelo que eu entendi, tem que fazer uma recarga para daí poder fazer o upgrade, beleza? E outra coisa, quando você faz o upgrade, as suas recargas elas não enchem, né? No caso, os baits não ficam preenchidos, pelo que eu entendi, tá? Que também era uma coisa que o pessoal tava em dúvida. Então, o que que significa? Antes de fazer o upgrade, é aconselhável que você faça uma recarga, porque depois do upgrade fica mais caro, né? Se a gente for aqui no white paper e a gente for olhar os baits, tá aqui, ó, eles ficam mais caros de acordo com o nível, beleza? Então, por exemplo, do 2 pro 3, o valor muda muito, né? É significativo assim o valor mesmo. Então é aconselhável que se você está no 2 agora e quer ir pro 3, faz a recarga antes, beleza? Segunda coisa, eles agora soltaram o valor dos upgrades, que era uma coisa que o pessoal não tinha ainda, né? A gente estava só recebendo informações entre a gente, mas já se sabe que o nível 4 pro 5, por exemplo, o upgrade custa 300 tokens, beleza? E a partir do nível 5 você consegue comprar o baú, que é 1000 tokens, tá? Mas vamos agora pro farm, que é a parte mais importante, que foi o que deu trabalho de verdade. Olha a tabela aqui. A tabela não é muito complicada, né? Batendo o olho assim parece um pouquinho, mas é tranquilo. Vamos por parte aqui, ó. Eu já deixei basicamente todos os levels e todos os farms possíveis registrados aqui. Mas se tu quiser editar alguma coisa, eu vou deixar a tabela lá no grupo do Telegram, tá? No meu canal, então entra lá. Se tiver alguma dúvida, ajuda a ensinar como é que pode estar editando, né? E também vou estar disponibilizando uma cópia para vocês. Tá, vamos por parte aqui. A gente tem um level, beleza? Aqui a gente tem a taxa do anzol, então nível 1 a taxa é 108, nível 2 4,2, nível 3 30, né? Tudo conforme aqui a tabela dos baits, né? Tá igualzinho, beleza? 5.85, 58.5, né? E assim por diante. Aqui são os fish spots, ou seja, toda vez que tu upa, tu ganha mais 3. Começa com 4 e ganha mais 3 até atingir 16, que é o requisito do baú, né? No baú fala que tu precisa ter 16 pra tá comprando ele, que seria tá chegando no nível 5, beleza? Essa parte aqui que é a hora do peixe, né? Se a gente for aqui no Fish Guide, a gente tem o tempo que demora a fazer o peixe. Tá? Essa parte aqui das frações é um pouco confusa, não vou estar entrando em detalhes, mas essa aqui é mais intuitivo, né? Isso aqui é o peixe de 1 hora, de 4 horas. Isso aqui é a fração dos minutos, né? 5 minutos em meia hora, que é o tempo que vai durar o save dele, é 0,16. Isso aqui é o de 1 minuto. Mas isso aí vocês não precisam se atentar muito. Isso aqui é o ROI do peixe, tá? Também, nada disso aqui essa missão tá mudando, tá? A parte editável mesmo, ficou que é o preço do token e a taxa, que daí tu vai botar o preço atual e quanto que tu tá pegando de taxa, beleza? Outra coisa, a taxa ela varia conforme o número de ações, tá? Então por isso que, por exemplo, aqui no peixe mais baratinho de 1 minuto eu botei 1,20, porque não dá de fugir muito disso, tá? Eu não testei mais, talvez dê de pegar um 0,7, alguma coisa, mas eu lembro que quando eu fiz de 1 minuto eu não conseguia baixar de 1,20, esse era o meu mínimo. Mas vamos aqui pro lucro. Esse lucro aqui por save e por hora é em relação a GFG, tá? Quanto que tu farma em um save, tá? Então quanto que vai ser, já descontando, ok, eu botei uma divisão que é o preço do anzol, tá? Então eu considerei que, por exemplo, aqui é um token, vai ser 5 anzóis, então 0,2 vai ser o desconto do save, tá? Esses detalhes vocês não precisam ter atentos. Quem quiser confiar na matemática, que confia. Tá fazendo bastante sentido para mim tudo isso aqui. Daí vamos para alguns detalhes bem interessantes já. Vocês podem ver que aqui no começo, até o nível 2, o que mais rende por save, obviamente, é o mais caro. Não, esse que seria esse aqui de 4 horas, certo? Porque são 4 horas e daí o save deu. Só que o problema é, você tem que considerar por hora, né? Porque se durar mais e tu ganha mais, é óbvio, mas
durou mais também. Então por isso que eu fiz o por hora aqui. E daí, considerando o por hora, você tem o segundo peixe acaba valendo mais a pena, que é o de 5 minutos. Esse 0.16 aqui é o peixe de 5 minutos que tem esse lucro e ele é o que rende mais tokens. Só que a questão é, você precisa salvar mais vezes, né? Então, comparando com o peixe de 1 hora, por exemplo, o peixe de 1 hora, você a cada 1 hora salva uma vez. Esse aqui você vai ter que salvar 2 vezes, né? Meia hora cada uma, fora que tem o dobro de gasto também de taxa de anzol, né? Então, levando isso em consideração, aí a gente tem o segundo lucro, levando em conta essas taxas aqui e esse valor de token. Se eu, por exemplo, mudar aqui o valor do token, falar que ele caiu para 0.4. Se o token valer, por exemplo, 0.4, vocês conseguem ver que não vale tanta... Ó, você fica com lucro negativo se você ficar farmando. Ou seja, se você está com lucro negativo, quer dizer que não vale nem a pena farmar. Vale mais a pena simplesmente comprar o token, tá? Porque tu está gastando mais com taxa do que você está farmando, beleza? Por que isso acontece? Porque apesar do de 5 minutos gerar mais tokens, os tokens não estão valendo nada e a taxa está valendo bastante. Teve algumas situações que eu peguei uma taxa de 0.19, por exemplo. Essa foi a taxa mais baixa que eu consegui pegar com 5 minutos. Os 5 minutos ele tem uma taxa mais alta porque justamente são mais ações. Já o de 1 hora, por exemplo, a taxa é mais baixa porque você executa somente uma ação. Você coleta e planta, né? Planta o peixe, beleza? Então, nesse aqui eu já cheguei a pegar 0.19 e no de 1 hora, 4 horas, que são somente uma ação, eu cheguei a pegar 0.7 e 0.04. Quer dizer, 0.07 e 0.4. Daí, nesse caso, com taxas mais baixas, estava valendo mais a pena pegar o de 5 minutos, entende? Então, consegue ver aqui. Se o teu objetivo é acumular o máximo de tokens possíveis, vale mais a pena farmar o de 5 minutos. Se você não quer ficar gastando tanto assim com taxa, e se as tuas taxas estão muito altas também, né? Vale mais daí tá pegando o de 1 hora, por exemplo. Eu vou botar aqui também o de 4 horas só pra vocês verem como é que fica. Ó, o de 4 horas não vale nem um pouco a pena, só de tu bater o olho nele já sabe que não faz muito sentido. Ó, aqui você consegue ver que ele dobra o valor em 1 hora, o azul, e o amarelo, que é o de 4 horas, ele aumenta só 80% em 4 horas, ou seja, muito, muito pouco, tá? Um que a gente pode ver um valor bem legal também é o de 8 horas, tá? O de 8 horas vocês vão ver que ele, se eu não me engano, é o melhor peixe de todos, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Eu vou botar os valores anteriores porque são bem difíceis de estar pegando 19 e 7 centavos, tá? Vamos pegar o valor do token atual só pra gente ver como que tá agora o melhor farm possível, tá? O token atualmente tá valendo 44 centavos, então já vou mudar aqui para 44. Para quem não sabe mexer com tabela, você simplesmente consegue digitar um número aqui e se você arrastar aqui, por exemplo, ele vai lá e copia tudo. Aqui, fechou. Beleza? Bom, vamos olhar a partir daqui de cima. Se meu objetivo é farmar o máximo número de tokens possíveis. No começo, entre o nível 1 e 2, esse aqui é o melhor farm. No nível 3, o melhor farm é o de 8 horas, beleza? Em que você farma 4 por hora, 4,25. No nível 4, você consegue estar farmando 5 aqui, com o de 8 horas também. Já no nível 5, o melhor acaba sendo o de 5,67 de farm, que é o mais longo de todos, que é o de 3 dias, tá? 72 horas aqui, beleza? Vocês perceberam que o de 8 horas aqui ele ficou negativo, porque a taxa ela sobe muito dependendo do nível que tu tá pegando. Por exemplo, aqui tem os baits, né? E olha a diferença do nível 4 pro nível 5, é tipo muito, muito alta mesmo. Por isso que é bom ter isso em mente antes de estar upando. Outra coisa que é bom ter em mente é o valor dos peixes, né? Que não adianta você ter o valor do upgrade. Então, se eu for aqui, eu tenho os 20 tokens já pra fazer o upgrade. Tá, beleza. Mas tu tem o valor para tu comprar o peixe, o melhor peixe daquele upgrade, que no caso do nível 3 é o de 8 horas, né? Aqui tá 8 horas e ele custa 4 tokens. No nível 3 você tem 10 spots. Então você precisa de 40 tokens só para preencher tudo. Então você precisa de 60 no total. Você precisa de 20 para upar e 40 para estar chegando nessa pontuação. Claro, tu pode upar e não pegar o melhor farm e depois ir juntando até fazer isso. Mas não vale a pena, porque você pode simplesmente ficar farmando mais no nível abaixo, né? Como eu falei aqui. Por exemplo, se você upar para o nível 3 e ficar farmando de 4 horas ou simplesmente no de 1 hora, você vai ter ou um saldo negativo no de 1 hora ou até um saldo positivo no de 4 horas. Mas olha só, o rendimento é muito baixo. Até em dólar o rendimento é baixo. Mais valia ficar no nível 2 mesmo, farmando. Mas, quando você atinge
o de 8 horas, você consegue ter um valor 3 vezes maior de farm. Isso com os valores atuais, beleza? Que estão variando bastante. O token está batendo 0.75, de volta para 0.4. Tudo depende de qual que é o objetivo dos players, tá? Tem gente comprando muito token, querendo subir de nível rápido, e tem gente vendendo porque já está no nível alto e não está buscando os baús, por exemplo. Então, só para resumir, o melhor farm de todos em doll no nível 2 é o 0.67. No nível 1, vocês conseguem ver que ele está negativo. Então, às vezes, mais vale a pena o cara simplesmente comprar token e upar logo do que simplesmente ficar farmando e tendo um prejuízo. No nível 3 é o de 8 horas, 1.85. No nível 4 é o de 8 horas também, lucrando aí 2,19. E no nível 5 é o de 3 dias, que é 2,49, beleza? Como falei, se quiserem dar uma olhada com mais calma na tabela, vai lá no Telegram, que vai ter uma cópia para vocês, ou simplesmente pausa o vídeo e analisa ela aí com mais calma. Agora eu queria passar algumas dicas também, que algumas dúvidas do pessoal. Então, como eu falei, recarregue antes de upar, beleza? Se a taxa tá vindo muito alta, muitas vezes vale a pena tu sair, dar um close ali na aba de taxa, em vez de ficar tentando um try again. E depois de uns segundos tu vai lá e tenta de novo, às vezes funciona comigo pelo menos, tá? Isso também vale para erro, beleza? Às vezes fica dando aquele erro que tem um número gigante com vários zeros. E daí muitas vezes já até tive que dar F5 para sair dessa situação, mas se você espera um pouquinho e também ficar dando try again, uma hora ele libera, tá? Tem outro tipo de erro também. Outra coisa, busquem sempre a taxa com aviso amarelo, tá? Às vezes tem uma taxa que ela é a mais baixa de todas. São as que eu pego às vezes que é de pouquíssimos centavos, de 7 centavos, 4 centavos, que ela parece ter um aviso amarelo, mas ela funciona, pode pegar de boa. Outra coisa, se vocês repararem, tem sempre uma taxa que é quase o dobro, que ela vocês não podem pegar de jeito nenhum, e tem uma que é mais normalzinha, né? Que, por exemplo, no de 5 minutos tem uma que é de 70 centavos, que é o comum ali, 72, 74, e daí às vezes vem uma muito baixa. Mas em muitos casos vem a de 1.20, que dela você tem que fugir, você não aceita de jeito nenhum, não vale nem um pouco a pena. E daí o que tu faz? Se só tá vindo 1.20 e 70 e você... Se só tá vindo a de 1.20 e você sabe que tem a de 70, que o normal é a vinha de 70, tem uma opção que é você vir aqui na MetaMask e vai ter uma opção de taxa que se você clicar nela vai ter três bichinhos, né? Uma tartaruga, acho que um gorila e não sei qual que é o outro bichinho, mas eles transformam aquela taxa de 1.20 na mais baixa normal, né? Que seria de 0.7 no meu exemplo, né? Mas ele não vai conseguir transformar na mais baixa de todas, que é aquela meio bugada, que é a de centavinhos lá que vem às vezes. Para finalizar, às vezes quando você pega essa taxa mais baixa que vem com aviso amarelo, ele fica bugado e daí você é obrigado a ficar dando F5 e parece que o jogo simplesmente morreu. Às vezes dá esse tipo de erro. E daí o que tu faz? Você espera um pouco, né? Espera uns segundos aí, fica de boa, e depois tu dá F5 de novo. Porque às vezes tu fica dando F5 e simplesmente não vai. E para finalizar, uma dica mais simples que eu vi o pessoal tendo, que o pessoal não entende como é que funcionava o Sunflower, e também está meio confuso em relação ao Goldfish, que é a ideia de salvar. O save, como eu falei no outro vídeo, ele é das ações. Então, se você vai farmar por 8 horas, você só precisa salvar antes e depois, na hora de coletar, você coleta, planta e salva de novo. Não precisa ficar salvando de meia em meia hora, senão o jogo ia ser completamente inviável, beleza? Pessoal, acho que é isso. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários, entra no grupo do Telegram. Lembrando que a tabela vai estar lá também, beleza? Vou pedir para se inscrever, deixar um like. Valeu e até a próxima.